agora nós convidamos com imensa satisfação e alegria o nosso palestrante, que é juiz de direito em São Paulo. Ele realiza palestras focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano. Escreveu inúmeros livros onde os direitos autorais foram cedidos a entidades filantrópicas, ajudando dessa forma milhares de pessoas. Fundou, com amigos, o Grupo Espírita Esperança. Apresenta programas em rádio e tem inúmeras palestras nas mídias sociais. Temos a honra e a alegria de receber com muito carinho José Carlos De Luca. Muito boa tarde a todos. Paz e alegria. Aliás, a alegria está presente aqui no salão, que nos contagia, esse entusiasmo por esse trabalho que a Federação Espírita tem realizado, e isso nos motiva bastante, nos alegra saber que essa casa tem, o pressuposto da alegria, da boa nova nos seus trabalhos, e isso faz toda a diferença para nós. Quero saudar então, cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente Roberto Watanabe e toda a sua equipe e todos os colaboradores aqui, e felicitar também pela escolha do tema, a lembrança de Chico Xavier, que não pode ficar esquecida por nós espíritas, porque Chico é o exemplo para nós daquele item do Evangelho segundo o Espiritismo que para nós é muito difícil de ler, o homem de bem. Cada vez que eu leio aquele título, aquele capítulo, eu fico um tanto constrangido. E não sei se os senhores também sentem a mesma coisa. Espero que sim. Mas quando nós nos lembramos de Chico Xavier, nós temos a certeza de que aquilo que está no capítulo do homem de bem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos alguém palpável, concreto na nossa vida, um exemplo que é Francisco Cândido Xavier. O título que a Federação nos propõe é Chico Xavier, o Cristão. Eu fiquei pensando como definir cristão. E depois dessa definição, para saber se Chico Xavier se encontra dentro desta conceituação de cristão. Nós vamos buscar uma resposta óbvia no próprio Evangelho. Quando Jesus, na última ceia, reunido com seus discípulos à mesa, ele disse: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês muito se amarem. Então Jesus deu um sinal que identifica quem é cristão. Em rápidas palavras, nós poderíamos dizer que cristão é aquele que ama. E dentro desse conceito amplo, nós poderíamos pensar que cristão não é necessariamente o católico, não é necessariamente o evangélico, não é necessariamente o espírita. Cristão é apenas aquele que ama. E na visão do Cristo, amar não é apenas um sentimento. Porque nós poderíamos dizer,
Todos nós temos amor, falamos de amor, declaramos amor. Para o Cristo, o amor não é apenas um sentimento, mas para o Cristo, amor é uma prática. Amor é uma conduta. Amor é verbo e não apenas substantivo. Amai, fazei. São palavras do Cristo nos propondo que o amor é muito mais do que uma declaração de algo que está simplesmente no nosso coração, mas o amor tem que ser algo manifestado, concretizado. Nós poderíamos imaginar um exemplo corriqueiro. A mulher chega para o marido e pergunta: meu bem, você me ama? E o marido, obviamente, vai dizer: claro que eu te amo, profundamente. Mal sabia ele a próxima pergunta. Então, depois de ter declarado o amor, a mulher, então, para ter certeza que de fato ele a ama, ela vai dizer: então, você poderia pegar um copo de água para mim? Ela quer saber se aquilo é apenas uma ideia, uma abstração, uma declaração, ou se aquilo é uma realidade. Se aquele amor declarado é uma verdade. E só será verdade quando ele gentilmente, prontamente levantar e perguntar para ela: você quer água sem gelo, gelada? Sem nenhuma reclamação, com um sorriso nos lábios, e trazer a água no melhor copo que tem em casa. Aí ela vai dizer: ele de fato me ama. Porque não foi apenas um discurso, foi uma ação, foi uma concretude. Então, dentro desse contexto, nós podemos avaliar: Chico Xavier foi um cristão? Foi uma pessoa que amou e demonstrou esse amor? Porque esse é o traço característico. Todos nós já respondemos, porque certamente conhecemos muito da vida de Chico Xavier. Eu trouxe aqui 11 pontos da vida de Chico em que isso ficou claro, de que ele foi uma pessoa que de fato amou. Então nós vamos passar por alguns desses aspectos. O primeiro deles: Chico Xavier, qual foi o comportamento? Então veja que isso é muito importante. Qual foi o comportamento, por exemplo, de Chico Xavier no centro espírita? Como é que Chico agia? Qual era a conduta dele? O que característico nas biografias que se tem sobre o Chico, e são muitas, mas a maioria delas, se não todas, apontam no sentido que Chico Xavier tinha um cuidado com as pessoas. Ele era um homem cuidadoso. Pessoas eram mais importantes do que a casa, do que as paredes. Porque muitas vezes, no centro espírita, a gente se preocupa, sim, com a casa, com a pintura, com a organização, com a disciplina, com a faxina, mas se esquece do afeto. Se esquece de que pessoas são mais importantes do que a casa.
se esquecem que a causa nossa é o amor. E no mais das vezes temos mais preocupação com a casa do que com a causa. E Chico não, era cuidadoso. E esse cuidado dele era feito de muitas maneiras. A atenção dele. No início da tarefa, em que ele não era tão conhecido, em que o Centro Espírita, o Grupo Espírita da Prece, não era frequentado por milhares de pessoas, muitos biógrafos registram que Chico Xavier, quando terminava a sessão, ele ficava na porta esperando as pessoas saírem para conversar com elas, para saber o que elas tinham achado da reunião, se elas tinham gostado, se tinha feito bem, se elas ficaram com alguma dúvida. Ele se preocupava muito com as pessoas que recebiam mensagens, o que as pessoas acharam, se elas se sentiam confortadas, se elas foram bem atendidas. Então, isto é um sinal, um exemplo para todos nós, de que forma nós recebemos as pessoas na casa. Aqui, a nossa irmã fez a relação das pessoas que aqui trabalharam e mencionou o grupo de acolhimento. E esse é um ponto importante que Chico Xavier nos dá esse exemplo cristão de acolhimento. Como nós imaginamos que Jesus receberia cada uma das pessoas? Eu diria até como ele recebe e de que forma ele pode nos utilizar para receber bem essas pessoas, o quanto nós estamos atentos a isto, a pessoa que chega com medo, que chega confusa, que chega desesperada, desnorteada. Será que ela é vista? Será que ela se sente enxergada? Será que ela se sente notada? Será que ela se sente querida? Será que ela se sente bem-vinda? Isto é fundamental em qualquer grupo, mas sobretudo num grupo cristão. Eu me lembro que certa feita, muitos anos atrás, um frequentador do Centro Espírita me abordou e disse assim: De Luca, olha, eu estou vindo aqui no centro faz alguns meses e eu me sinto muito bem, eu me sinto muito melhor. E eu fiquei curioso e perguntei a ele: o senhor acredita isso a quê? Foram as palestras? Claro que eu já estava querendo ganhar algum elogio nisso. E ele disse assim para mim, algo constrangido: não, eu confesso que eu dormi em quase todas. Falei: então, foram os passos que o senhor tomou? Ele disse: não. Eu até digo que quando entrava na sala para tomar passe, ali a meia luz, as pessoas fazendo aqueles gestos, eu morria de medo que fosse descer algum espírito ali e acabar comigo. Falei: então, o que é que fez com que o senhor se sentisse tão bem aqui? Ele falou assim: teve uma semana que eu não pude vir. E quando retornei na outra, a pessoa que fica na porta, no acolhimento, quando ela me viu, ela ficou feliz de ter me visto. E ela olhou para mim e disse o meu nome: Senhor João, semana passada o senhor não veio. Que bom que o senhor está aqui hoje.
Ele falou assim, sabe, doutor De Luca, há muito tempo alguém não diz o meu nome. Há muito tempo que alguém não sente a minha falta. E eu me senti tão bem, eu me senti tão em casa, que eu não posso mais deixar de vir aqui ao santo. Isto era um traço do Chico, tanto é que, quantas vezes ele olhava para a pessoa e falava o nome dela, sem ter conhecido. É claro que ele tinha um poder psíquico que o possibilitava tal situação, mas não era para exibir-se que ele falava isto. É para que a pessoa se sentisse, que ela se sentisse acolhida, que ela era importante, que ela era querida ali na casa espírita. Isto é Jesus. Isto é o Cristo. Então essa é uma característica que a gente vê em Chico Xavier. E no centro também era muito comum ele dar uma atenção, dava atenção a todos, mas dava uma atenção especial aos mais desprotegidos, desvalidos, as pessoas que ninguém dava importância. O Chico fazia questão de dar uma importância, um destaque, uma atenção especial a essas pessoas. É muito comentado uma desses irmãos que ali frequentava, chamado Jorge. Era um irmão em situação de rua, desvalido, adoentado, e que de vez em quando aparecia no grupo espírita da prece. E ele ia por causa da atenção e do carinho que Chico Xavier lhe dispensava. E ele chegava ali sujo, como qualquer irmão em situação de rua, sem banho, sem escovar os dentes, sem pentear os cabelos, suado, com roupa rasgada. E ele tinha uma ferida no rosto, uma ferida que sangrava. E quando ele abria a boca, ninguém conseguia ficar perto. Então, quando Jorge chegava, fazia ali um vazio ao lado dele. E as pessoas diziam, pronto, chegou o Jorge. Enquanto todo mundo fechava a cara, o Chico abria um sorriso de orelha a orelha. E aquela fila enorme de pessoas querendo autografar, e o Chico chamava o Jorge. Jorge, vem cá, meu filho. E o Jorge vinha, e o Chico beijava o Jorge na boca. E nunca se viu o Chico pegar o lenço para limpar a boca. O Jorge gostava de declamar poesias. E o Chico pedia, Jorge, declama uma poesia para nós. E o Jorge, todo feliz, declamava 1, 2, 3, 4 poesias. E o Chico aplaudia, o Chico ria. E as pessoas pensando assim, esse Chico não está vendo a fila aqui. Ele fica gastando um tempo com o Jorge. Só que o Jorge, quando saiu do centro, não tinha ninguém para conversar. Não tinha casa para ir. Não tinha remédio para tomar. Não tinha comida.
A única coisa que o Jorge tinha na vida era o Chico. E quando ele terminava de declamar, o Chico dizia assim: Jorge, mais uma poesia para nós. Então, uma característica, né, cristã do Chico, estar a serviço dos desprotegidos. Não era isso que Jesus nos falou? Quando vocês me procuraram, eu estava naquele que tinha fome, estava nu e você me vestiu, estava doente e você me trouxe remédio, estava na prisão e você me visitou. O interessante, o relato de que, tempos depois, o Jorge desencarnou. E o Chico revelou para os seus amigos que tinha sido o próprio Jesus quem havia recebido o Jorge no mundo espiritual. Nós poderíamos dizer um espanto, mas será que Jesus já não estava usando o Chico para acolher o Jorge? E eu fico me perguntando o quanto que Jesus quer acolher as pessoas que chegam ao centro espírita, e ele gostaria de fazer isso por nosso intermédio. Dr. Bezerra escreveu que nós somos companheiros do Cristo, porque Jesus quer falar pela nossa boca, Jesus quer ver pelos nossos olhos, Jesus quer agir pelas nossas mãos. Isto é um centro espírita forte. E Chico Xavier tinha essa marca. A marca da atenção, a marca da empatia. Como ele acolhia, por exemplo, as mães que iam buscar mensagens dos filhos desencarnados. Milhares de mães. E ele não recebia cartas para todas. Em cada reunião, talvez, ele recebia em torno de 8 a 10 mensagens, com 50, 100 mães ali, pais desesperados. Mas nunca ninguém saiu sem um consolo. E muitas das mães que ele não entregou uma mensagem, mas ele entregou um abraço. E várias vezes se via Chico chorando junto com as mães. A mãe chorava de um lado e o Chico chorava do outro. E uma das mães disse: Chico Xavier, você não me trouxe nenhuma mensagem. Você não me falou nada com a boca, mas me disse tudo com seu gesto. Me disse tudo com seu gesto. Mas será que o Chico era só assim dentro do centro? Porque dentro do centro, né, gente, a gente até que é melhorzinho. Não é? Necessariamente a gente fica um pouquinho melhor
porque tem a atuação dos espíritos de luz aqui, e a gente tem que exercer o papel, né? Já pensou um passista nervoso, irritado? Não é? Uma pessoa que vem fazer oração aqui, né? Mostrar todo o azedume dela. Não. No centro até a nossa voz muda. Não é? Meus irmãos, muita paz. E o pessoal que vai no centro fala, nossa, parece um anjo. Mas e o Chico fora de casa, fora do centro? Nós vamos verificar que o Cristo estava nele também, fora do centro. Chico não era um dentro do centro e outro fora do centro. Tanto é que nós temos notícias, né? As biografias estão aí. O atendimento que ele fazia a irmãos sofredores, visitando os locais mais afastados e de poucos recursos sociais, em que ele costumeiramente visitava, levando mantimentos, entrando de casa em casa, fazendo uma oração, visitando irmãos no presídio. Eu fico imaginando as visitas que Chico fazia ao Carandiru, por exemplo, quando certa feita ele ali chegou e ele manifestou o desejo de entrar nas celas. O diretor do presídio e os guardas ali falaram, não, o senhor não pode fazer isso porque não é contra, isso pode trazer problemas para o senhor. E o Chico disse, se eu não puder entrar na cela, eu vou embora. E aí, com muito custo, convenceram, ele entrou. E ele escolhia as células dos presos mais perigosos. Aqueles que tinham já um montante de condenação por crimes hediondos. Ele gostava das pessoas mais perturbadas. Por isso que o Chico ama os espíritas. Né? Não sei se você tinha alguma dúvida a seu respeito. E interessante, quando ele entrava, ele sentava-se junto com os presos na cama ali e falava, o meu lugar é aqui com vocês. Eu não me sinto superior a vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Eu já cometi muitos crimes. Não era um jogo de palavras. Provável que ele estivesse se referindo a vivências suas passadas. Perante Deus, somos todos irmãos em delito. E não é uma verdade isso? Quantas pessoas ainda morrem de fome?
Morrem porque falta comida no mundo? Não. Falta partilha. Falta amor. Todos nós, de alguma forma, somos culpados. E esta cena do Chico ali dentro da cadeia, da cela, e presos, perigosíssimos, muitas vezes se via ajoelhados aos pés de Chico Xavier, chorando. Se fôssemos nós ali, eu acho que quase ninguém aqui entraria. Mas o que é que o preso sentiu? A vibração de amor, de aceitação, o amor de Jesus se irradiando através do coração de Chico Xavier. Esse mesmo coração que levava o Chico a visitar pessoas enfermas em seus lares, e ele fazia isso muitas vezes às escondidas. Os espíritos diziam a ele: Chico, tal local, em tal endereço, estão precisando de você. E ele ia, à noite, sozinho, locais afastados, distantes. E numa dessas vezes, ele foi atender um garoto que estava muito enfermo, guiado por Dr. Bezerra de Menezes. E quando chegou ali, ele estava sendo cuidado pela avó. Era um barraco, que de dentro se via o céu estrelado, e aquele menino enfermo, com febre alta, com a perna toda em pulso, e o Chico via os bichos, as larvas, comendo a perna do menino. E quando ele olhou aquilo, disse: é caso de amputação. E doutor Bezerra disse: Chico, vamos ajudar. Vamos sentir Jesus. E o Chico começou a olhar a situação deplorável daquela criança, a dor que ela sentia, a cena difícil de ver os bichos andando pela perna do menino. E ele ficou tão condoído que começou a chorar. E as suas lágrimas caíam sobre a perna doente. E o Dr. Bezerra disse: chore, Chico. Derrame as suas lágrimas, porque elas servirão de antibiótico para debelar essa infecção. O que acabou acontecendo? E eu fiquei me perguntando, quantas vezes nós choramos, ou nos emocionamos, ou nosso coração se encheu de compaixão diante de alguém que se colocou à nossa frente para um passe,
de alguém que se colocou à nossa frente para um atendimento fraterno, de um colega no trabalho, passando por um momento de aflição, de alguém que nos pediu alguma ajuda, de alguém que nos pediu um conselho. Outro dia, num atendimento fraterno, eu, atento ao que a pessoa contava, seus dramas, seus conflitos, eu coloquei a minha razão para entender, para encontrar talvez um caminho, uma solução. E eu fiz um diagnóstico espiritual do que ela deveria fazer. E assim que ela terminou, eu comecei a falar o que eu achava. E eu falava e ela não me ouvia. Eu falei 1, 2, 3 vezes, ela mudava de assunto, contava outra história, contava outro drama. Aí eu me dei conta. Eu estou ouvindo essa irmã com a cabeça, mas não estou ouvindo ela com o coração. Talvez ela não esteja pronta para ouvir nada, mas ela está em necessidade de ser entendida, de falar, e saber que tem alguém disposto a lhe escutar. Talvez a única coisa que a pessoa precisasse era que de outro lado tivesse um ser humano. E isso bastava, talvez, para aquele momento. Então, Chico Xavier era cristão porque era movido, muitas vezes, de compaixão. Vocês lembram daquela passagem do Cristo, quando depois de 3 dias e 3 noites que ele passou com a multidão, pregando, fazendo curas, quando terminou, Jesus percebeu que a multidão não se levantava e não ia embora. Eram 4, 5 mil pessoas ali. É como se hoje a gente dissesse aqui no final: gente, acabou o simpósio, tchau, e ninguém levantasse. Jesus virou para os discípulos e disse: eles não querem ir embora. Eles estão com fome. E eu não quero que eles vão embora sem alimento, porque eu me preocupo que eles caiam de fraqueza. O governador planetário, preocupado com pessoas que pudessem cair de fraqueza. Eu vejo Jesus em Chico Xavier, quando ele demonstrava exatamente isso. Tanto é que, certa feita, numa reunião, ele psicografou uma mensagem de um filho para o pai que estava presente na reunião. E quando terminou, ele entregou a mensagem. E o Espírito disse assim: esse homem veio de longe, Chico, e ele não tem dinheiro para ir embora. O que nós faríamos? Às vezes a gente poderia ter dito: bom,
já recebeu a mensagem, ele quer falar. Vai com Deus. Deus te abençoe. E o Chico não queria que aquele homem fosse embora daquele jeito. E aí, nesse ponto, o Chico era muito curioso, porque ele era um homem duro, não tinha dinheiro. Aí ele virou para um amigo mais abastado do lado: fulano, me dá tanto de dinheiro. Aí o homem, já sabendo, pegou o dinheiro escondido, deu no Chico. Quando o homem foi se despedir do Chico, ele, sem nenhuma demonstração, cumprimentou, deu a mão, e ao dar a mão, deu o dinheiro para a pessoa poder ir embora. Veja a preocupação, a atenção do Chico Xavier. Tanta coisa, gente. Chico fora do centro. Ele encontra na rua, indo para o trabalho, uma senhora que diz: Chico, graças a Deus eu te encontrei, eu preciso de uma orientação tua, uma palavra rápida, por favor. Ele olhou e estava de frente a um bar. E falou para a mulher: minha irmã, vamos tomar um cafezinho? E falou e foi entrando. A mulher entrou assim e disse: mas Chico, aqui no bar? Sim. Mas nós vamos falar de espiritualidade aqui no bar. Ele falou assim: minha filha, quando o espírita entra no bar, o bar se transforma num lar. Que coisa, não? Como diria ele, que beleza. E foi nesse contexto a primeira vez que o pai o levou para a iniciação da vida sexual do Chico. O levou numa casa em que se dedicava a esse tipo de situação. O Chico não queria ir, mas o pai o forçou. E ele foi. Vocês já devem ter visto essa cena em filmes. E o pai conversando com a responsável pelo local, enquanto isso, o Chico conversando com as moças. E quando eles foram para dar sequência, o que é que o Chico estava fazendo? De mãos dadas, orando com as irmãs. E a responsável pelo local só pediu que a oração não fosse tão longa. Veja, isto é um desafio para nós, e que Chico Xavier me chama muito a atenção. Será que onde a gente vai, a gente transforma o bar num lar? Ou muitas vezes nem no nosso lar a gente consegue fazer isso pela nossa conduta, não é? Às vezes a gente não consegue ser em casa o que é no centro. Não é verdade? Ou, em casa a gente vira um pregador. A gente sai do centro, sai do simpósio, sai da palestra, está aqui pensando nessas situações e lembrando de outras pessoas. Não é isso? Nossa, fulano que precisava ouvir isso. Fulano precisava estar aqui. E assim que eu chegar em casa, eu vou continuar a palestra. Não é? Outro dia uma pessoa foi me levar uns livros para autografar, eram 20 livros.
E eu fui fazendo autógrafo. Para cada pessoa, ela me dizia o nome, ó, isso aqui é para fulana, minha cunhada, muito irritada essa pessoa. Aí, ó, essa aqui é para minha sobrinha, nervosa. E eu fui indo, né? Esperando a vez de chegar o livro dela. E acabou os 20, não era nenhum para ela. É sempre para os outros. O próprio Chico, de certa forma, passou por isso quando, certa feita, ele atravessando uma fase muito difícil, com muitos problemas, ele pediu a Emmanuel: o senhor que escreve tantos livros, tantas mensagens, o senhor não poderia escrever alguma coisa para mim? Que eu estou passando por tantos problemas, o senhor deve saber que eu estou passando por tantos problemas. E Emmanuel, então, disse: Chico, tudo que eu escrevo é para você. Você é que publica para os outros, né? Como é que Chico Xavier se comportava com irmãos de outros credos? Isso é um traço importante do cristão. Como é que ele se via com irmãos que proferiam outras religiões? Certamente, da forma mais respeitosa, da forma mais pacífica que nós poderíamos imaginar. Por exemplo, quando ele, andando pelas ruas de Pedro Leopoldo Uberaba, numa época em que era muito comum e muito mais frequente as procissões que a igreja fazia nas ruas, qual era o comportamento do Chico quando se deparava com uma procissão? Ele parava, tirava o chapéu, na época em que os homens usavam costumeiramente chapéu, em sinal de respeito. Chico costumava andar com santinhos católicos no bolso do paletó. Isso deixava os espíritas atormentados. Chico, o que é que você faz com esses santinhos católicos? Você não é espírita. Falei assim: eu sou espírita, mas os meus amigos para quem eu dou os santinhos não são. Não é interessante isso? Olha o respeito. Numa das biografias que eu li, um irmão pertencente ao culto da Umbanda queria muito conhecer Chico Xavier. E assim ele decidiu. Tomou o ônibus e foi até Uberaba. E quando ele estava se aproximando do centro, ele se deu conta que ele carregava uma guia, um colar característico do culto da Umbanda. E ele então ficou receoso: puxa vida, né? Eu vou entrar no centro espírita, vou falar com Chico Xavier. Ele tirou o colar e colocou no bolso. Chegou no centro, entrou, assistiu à reunião, ficou encantado com aquilo que viu, emocionado ao ver o Chico. E uma situação interessante ocorreu: quando ele estava saindo, o Chico passou por ele, botou a mão no ombro dele e disse assim: meu filho, e disse o nome dele, da próxima vez que você vier, não precisa tirar o colar. Pode ficar com o seu colar. Aqui nós respeitamos.
Um outro fato muito característico é quando um padre muito famoso na cidade começou a estudar o Espiritismo por conta daquilo que se falava sobre Chico Xavier, da fama, das curas, do homem bom. E esse padre começou a estudar e começou a se encantar com o Espiritismo. E às escondidas, às vezes, ele ia no centro, sem batina, chegava assim, ficava num cantinho. E numa das vezes, depois de algum tempo, ele procurou o Chico e foi conversar com ele. E disse assim: Chico Xavier, eu estou com um dilema muito grande. Contou um pouco a sua história, sou sacerdote aqui. Comecei a estudar o Espiritismo e eu descobri na doutrina aquilo que eu não estou encontrando dentro do catolicismo. E, portanto, eu estou decidido a abandonar a igreja. E quero deixar a batina e ser um trabalhador aqui do seu centro. Imagine, meus irmãos, a tentação que qualquer dirigente de centro espírita teria com um fato desse. Concordam? Como é que Chico Xavier poderia utilizar isto? Olha, o padre da cidade largou a igreja para trabalhar no meu centro. Qual foi o conselho de Chico? Meu filho, não faça isso. Fique na igreja. Cumpra a sua missão. Você será mais útil lá do que aqui. Aqui nós já temos muito padre de volta. Fique na igreja. Sempre foi muito respeitoso com toda e qualquer religião. O que é hoje um motivo de grande exemplo para todos nós, em que estamos vendo aí líderes religiosos nas mídias, né, nos canais de televisão e rádio se digladiando, insultando, inclusive dentro do próprio núcleo religioso. E Chico Xavier foi cristão no sentido de que entendeu, respeitou e não promoveu dissensão entre as religiões. Como é que nós enxergamos o cristão Chico Xavier com os animais? Nós já vimos, temos visto aí, registros de fotos do quanto que Chico tinha um amor muito grande pelos animais, sobretudo cães e gatos. Mas há uma parte muito interessante de um relato ocorrido no trabalho que Chico desenvolvia no Abacateiro, que era um local, eu não sei se alguém chegou a conhecer esse local aqui, algumas pessoas sim, era um local aberto que tinha um grande abacateiro, o Chico ficava ali em volta, nos bancos de madeira, e o povo todo ao lado, ao ar livre. Centenas e centenas de pessoas procuravam essas reuniões que eram feitas aos sábados à tarde, me parece. Numa dessas reuniões, num dia de muito calor, a multidão espremida em volta do Chico, eis que surge um cachorro nas mais piores condições. Cachorro de rua,
ele estava muito sujo, estava com sarna, com pulga, e aquele cachorro passando, se esfregando nas pessoas. E um dos irmãos ali, que o cachorro ali se encostou, um irmão muito evoluído, muito evangelizado, deu um chute no cachorro. E o Chico viu. E qual foi a reação dele? Ele virou para o cachorro e disse assim para o cachorro, carinhosamente: meu nego, vem cá. O cachorro foi até ele, ele pegou o cachorro no colo e ficou com o cachorro no colo. E passava a mão no cachorro, envergonhando quase que todas as pessoas ali, né? Essa luz que apagou é um sinal para mim, ou Roberto? É, né? Chico diria aqui, que coisa. Um fato que também me marca, me chama a atenção, é que toda a fama, todo o prestígio do Chico, ele nunca se colocou na posição de um guru. Ele não quis ser maior do que a doutrina. Ele não se colocou na posição, eu sou um médium tal. Eu psicografo, eu vejo, eu escuto, eu curo. Chico Xavier sempre fugiu disto e procurava convencer as pessoas de que o grande prodígio seria introjetarmos a doutrina dentro de nós. Fazer com que a gente saísse da posição passiva de querer receber benefícios espirituais, mas ser alguém que pudesse doar, multiplicar, colocar os seus talentos a serviço do próximo. E foi assim que aconteceu com um homem que frequentava um centro espírita aqui em São Paulo. E durante alguns anos, frequentando todas as reuniões, tomando todos os passes, ele não se curava de uma melancolia, de uma apatia, de uma falta de sentido, de uma falta de objetivo. E esse homem um dia chegou ao presidente do centro e falou: olha, senhor presidente, será que o senhor tem um trabalho aqui mais forte, um tratamento aí, um passe mais eficaz, porque eu já fiz de tudo aqui e eu não melhoro. O presidente ficou muito constrangido e, para se livrar do assistido, falou assim: olha, meu filho, meu irmão, o seu caso só Chico Xavier resolve. E deixou o homem falando sozinho. Mas o assistido levou a sério e foi procurar Chico Xavier. E foi a Uberaba, tomou o ônibus, e ele achou que, ao chegar lá, ele ia ter um contato muito fácil com Chico Xavier. Mas, para seu espanto, o centro estava repleto, mais de 500 pessoas ali aguardavam para falar com Chico. Ele olhou, ficou surpreso e, de certa forma, decepcionado, porque ele disse: eu não conheço o Chico, Chico não me conhece.
como é que eu vou conseguir falar com ele? Vai ser impossível. Ele ficou tão triste e decidiu, falou, eu vou embora, vou voltar para casa. Quando ele estava saindo, ele escutou alguém do centro dizer, meus irmãos, agora vamos para o passe. Aí ele parou e pensou, bom, eu não vou falar com o Chico, mas um passe no centro do Chico eu vou tomar, porque passe, afinal de contas, né, nunca faz mal. E ele então voltou, recuou, sentou na fila daqueles que iam receber o passe, fez a cara, né, comum que as pessoas fazem quando vão receber o passe. E ficou esperando. Com os olhos fechados. E aí ele escuta, de repente, uma voz. E tem sonoplastia aqui, né? E a voz dizia assim para ele, João, era o nome dele. Que bom que você veio. Ele começou a achar aquela voz estranha, familiar. Quando ele abre os olhos, quem estava diante dele era Chico Xavier. Ele falou, Chico, você sabe o meu nome? Sim, João. Eu estava esperando você. Para quê? Você vai me dar um passe, João. Levante. O João levantou, sem entender direito o que estava acontecendo. E o Chico foi logo e sentou. Sentou e fez a cara para receber o passe. E o João, que tinha tomado todos os passes do mundo, mas nunca tinha dado um passe na vida. Falou, como é que agora eu vou dar esse passe? Aí ele começou a olhar de lado, olhou de um outro, viu lá o pessoal. Porque até então estava todo mundo de olho no que estava acontecendo. Ele viu que as pessoas começaram a dar o passe, gesticular, mão para cima, mão para baixo, fogo. Aí ele falou, bom, aqui é só incorporar o maestro João Carlos Martins, que aqui as coisas... E aí ele começou. E deu passe. Quando terminou, o Chico abriu o olho e falou assim, João, graças a Deus, eu estava com uma violenta dor de cabeça. E você me tirou essa dor de imediato. Muito obrigado. Quando o Chico disse isso, a plateia toda ficou ouvindo, e aí se formou uma fila atrás do João. O João teve que dar passe naquele... Era 11 horas da noite e o João estava dando passe. E quando acabou a sessão, o Chico acompanhou o João até a porta. João, muito obrigado. Quando você vai voltar? Olha, sempre que puder, volte. Mas no seu centro, prossiga no trabalho. Não fique esperando. Doe. A doutrina nos abençoa quando nós abençoamos os outros, João. Vá com Deus. E aquele homem saiu de lá, outro, transformado, renovado. Cadê a angústia? Desapareceu. Cadê a melancolia? Havia sumido. Ele tomou o ônibus, entrou no ônibus, deu passe no motorista. E na segunda-feira foi ao Centro Espírita. Chegou lá, procurou o presidente e relatou o ocorrido.
O presidente, surpreso, falou: você foi ao Chico? Fui. Conversou com ele? Conversei. E como é que ele está, o Chico? Estava meio assim, com um pouquinho de dor de cabeça. E você como está? Eu disse: nasci de novo. Eu precisei ir até Uberaba para entender aquilo que se falava do centro espírita, de que fora da caridade não há salvação. Por isso, senhor presidente, eu me apresento ao trabalho. E eu quero dar passes até morrer. No último dia de vida, antes da partida de Chico Xavier, ele fez questão de percorrer todos os trabalhos. Foi no Abacateiro, foi na reunião no Grupo Espírita da Prece, e quando ele estava saindo, quando ele chegou à porta, ele virou-se para o público e disse: eu cumpri a minha missão. Agora é com vocês. Muito obrigado pela atenção.